Bom, rapaziada, sem iludir ninguém aqui, mas para trazer as últimas informações a respeito de uma possibilidade de Memphis ainda jogar com a camisa do Corinthians, eu fui em busca de informações e preciso dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, que tá tudo muito silencioso. Tá muito difícil apurar junto às fontes oficiais, junto aos principais envolvidos. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente vai circundando. A gente vai comendo pelas beiradas, a gente vai tentando chegar nas pessoas próximas. A gente vai conversando com um, vai conversando com o outro, vai sentindo, vai ouvindo colegas também, que estão sempre muito bem informados para saber se a gente está na mesma página. E, cara, tem algumas informações também que quando a gente recebe, a gente não pode ter a irresponsabilidade de simplesmente divulgar sem o mínimo de checagem. Porque essa informação ela pode vir de um lado, mas daqui a pouco foi um zoom aqui, um cara que ouviu ali, então você também não pode confirmar tudo que você ouve. Esse é o nosso papel, né? Então, muitas vezes eu até não fiz vídeo ontem, tá? Por conta disso, porque eu não tinha base suficiente para chegar para vocês e dizer alguma coisa. Então eu continuei ruminando aqui, ali, falando com outros aqui e ali, e o que eu posso dizer para vocês agora, neste momento, é que não é definitivo essa não renovação. Não é definitiva, né, melhor dizendo. Não dá para descartar uma renovação. Não dá para descartar que ele permaneça. Tá, Chico, mas isso é muito pouco. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a nota oficial do clube dizendo que decidiu não renovar, o Memphis Depay dizendo que procurará os seus direitos e tudo mais, isso é uma página passada. Isso foi no momento em que o clube realmente tomou uma posição através do seu presidente e única e exclusivamente através dele, e que o jogador se manifestou. A partir dali, veio uma avalanche que vocês já sabem. Vocês que acompanharam os últimos vídeos e estão acompanhando o noticiário, vocês já sabem, a repercussão foi terrível. Para a imagem do Osmar Stabile, politicamente falando, financeiramente também, se percebeu que a decisão não foi das mais inteligentes, repercutiu mal no elenco, na comissão técnica, no diretor Marcelo Paz, que ficou exposto, o Stabile expôs o Marcelo Paz, porque ele defendia uma renovação, ele é o cara que está cuidando da parte financeira do clube também, ele foi contratado também para isso, e no momento em que ele defende a renovação e na hora H o presidente recua, é mais um episódio, né, que expôs o mandatário máximo do futebol, o chefe da pasta, o diretor executivo. Toda essa repercussão negativa, ela também acabou incutindo nos patrocinadores, que também torceram o nariz. Pô, peraí, você não tá podendo contratar, tá com transfer ban, você tem uma grande marca aqui do clube para estampar a nossa camisa, para buscar títulos, para avançar nas competições e esse cara não vai ficar? Isso gera um impacto também. Então, tudo isso fez o Stabile reconsiderar. Não foi necessariamente um arrependimento, né? A gente falou que ele estava arrependido. Foi que doeu no bolso, doeu na carne, doeu na imagem. Pode se tratar como um arrependimento, mas é muito mais do que isso. É uma crise de consciência do tipo, fiz M e vou ter que tentar recuperar isso. E houve uma conversa. Aliás, estão havendo conversas. Inicialmente dos representantes da diretoria do Corinthians com o jogador, mas agora as partes já estão mais próximas no que tange também o presidente do clube, o Marcelo Paz, né, o executivo da pasta, e o próprio jogador. Eles estão conversando. Mas, de novo, eu não posso aqui dizer para vocês que está mais perto de fechar ou que está mais perto de não. Não posso. Não posso. E não posso porque realmente a gente não sabe o que pode acontecer. A gente estava tratando uma renovação encaminhada porque todas as outras partes assinaram, chegou na hora o presidente recuou. Por uma questão que você sabe, mais política do que qualquer outra coisa. Então, nesse momento, eu não posso dizer para vocês que vai fechar. O que eu posso dizer é que eu nunca vi isso acontecer. O clube anunciou que não iria renovar. O jogador anunciou que ia buscar os seus direitos e, de repente, a informação que chega é que eles estão conversando de novo. Por tudo isso que eu citei para vocês. Então, primeiro, não é normal o que está acontecendo. Já indica que poderemos ter algo em comum. Uma apoteose, uma reviravolta, uma retomada que ninguém imaginava. Muito porque a dívida ela se tornaria impagável, né, de uma maneira imediata e até superior.
pela maneira como o jogador poderia acionar o clube. E daqui a pouco, né, você consegue diluir essa dívida, você consegue rediscutir o contrato. O contrato não vai mudar muito, tá? Até onde eu sei, o contrato, esse último, essa última versão da minuta do contrato, não vai mudar extensivamente, né? Ah, vai tirar mais aqui ali. O jogador, cara, chegou no seu limite e o clube, de certa forma, também. Mesmo que com algumas divergências ou com algumas objeções do presidente, cara, o que tem é isso. E todas as partes toparam para que o contrato fosse assinado dessa maneira. Então agora, ficar colocando vírgula ali não vai ajudar. O que tem é que eles estão conversando e a gente pode ter dois caminhos. Pode haver uma conversa para Memphis, olha só, a gente não vai renovar, a gente tem uma dívida que, ok, seria de 42, mas com multas, juros, encargos, ela se torna 77, não 180, porque, pô, vamos entrar num acordo aqui para você não pedir os 180, que seria o contrato, esse que você já assinou, mas o presidente não, dos próximos 2 anos e tal, pela quebra de compromisso, como ele citou. Não, vamos entender que a gente deve 77. Vamos entender que a gente deve esses 77. E vamos tentar achar uma maneira de pagar esses 77, para que você não acione a justiça. Vamos continuar com essas parcelas semestrais, mesmo você não jogando por aqui. Ó, a primeira parcela a gente paga em janeiro do ano que vem, depois na metade do ano. Mas tudo bem, a gente tinha combinado os 42, né? Mas vamos pagar os 77, mas até 2030, até, sei lá, nos próximos 5 anos, com alguns gatilhos e tal. Corinthians vai tentar essas duas manobras. Ou pagar a dívida que tem com ele para diluir isso e entrar num acordo para que não haja sanção, não haja punição na FIFA, ou a conversa pode ir para o outro caminho. Pode ir do tipo assim, tá, mas peraí, você vai me pagar nesses 2 próximos anos. Eu não tenho nenhuma proposta, eu quero jogar no Corinthians. O que está pegando aí nesse contrato? Ah, tá pegando que não sei o quê, pô, a gente não quer gerar uma nova dívida e tal, tá, mas já existe a dívida, você já vai ter que pagar. Então você está fazendo um acordo comigo para pagar 77, mas você pode pagar 42. Tá, mas tem o salário. Sim, o salário que é um salário, entre aspas, pagável dentro da realidade de qualquer grande clube, dentro de uma folha de pagamento de mais de 20 milhões de reais, ou não? Se você fosse contratar, né, tá com transfer ban, um jogador, sei lá, metade do que representa o Memphis, você pagaria R$1 milhão assim, brincando. E o salário dele é 600 mil até o final do ano. Depois aumenta para 1 milhão. Claro, tem direito de imagem e tudo. Mas são coisas que estão dentro ainda de um horizonte controlado. Então a conversa ela pode ir tanto para o pagamento da dívida, e aí a renovação não acontece, mas o Corinthians consegue um acordo para respirar e não ficar esperando essa punição na FIFA, ou que, pelo que me disseram, existe muito a possibilidade, e eu não posso cravar algo mais definitivo do que isso, porque o futebol ele nos engana todos os dias, ou realmente pode haver uma conversa do jogador reconsiderar. E vai depender muito dele também, tá? Tenham certeza de que se essa renovação acontecer, ela teve um esforço gigantesco do cara. Por mais que falem que ele está pedindo muito, que ele vai ganhar muito e que não sei o quê, tudo o que aconteceu nesse processo não foi normal. Não foi algo conduzido de uma maneira razoável. E ele aceitou tudo, tudo. Porque ele entendeu também a realidade do clube, de certa forma, e entendeu que o contrato anterior ele era realmente fora dos padrões. E ele reduziu tudo que o Corinthians pediu para ele. Colocou uma coisinha aqui, outra ali, é do direito dele. O Corinthians aceitou algumas, outras não. E o contrato vocês basicamente já sabem, né? Mais ou menos como será. Vai depender muito dele. Será que ele vai ser orgulhoso a ponto de paga tudo que vocês devem e eu vou embora, um abraço? Ou ele vai entender o apelo popular, porque isso também chegou nele. Esse apoio maciço da torcida querendo que ele fique. E entender, cara, mais 2 anos, a gente continuar fazendo história, vai ganhar um salário bom, tem metas a serem atingidas, tem uma possibilidade de captar recursos e até ganhar mais aqui. Financeiramente ele vai estar resolvido e vai estar num clube que ele ama, que ama ele, e enfim, passando por cima de pessoas que muitas vezes são, na maioria dos casos, passageiras, né? Elas não estão lá o tempo todo. E tem uma eleição no final do ano. O Stabile pode nem continuar
ou pode até continuar, enfim, mas a questão é que se ele pensar na instituição, na torcida, no jogo, no futebol, em coisas muito acima do que qualquer pessoa que hoje momentaneamente comande o clube, eu acho que a gente tem um bom caminho aí para ele renovar. A possibilidade é muito boa, tá? O que eu posso dizer para vocês é que é muito boa. Não dá para confirmar, mas a possibilidade é muito boa de que o Memphis ainda vista a camisa do Corinthians. As conversas estão acontecendo e não mais entre apenas pessoas adjacentes, representantes, emissários, intermediários. Não, ela já está tete a tete. Então agora é um trabalho de formiguinha de novo para reaproximar o cara, eles chegarem num denominador comum e tomara que dessa vez o Stabile, né, tenha pelo menos aquela crise de consciência momentânea e coloque no papel aquilo que ele já deveria ter colocado. Vamos aguardar. E eu prometo para vocês que eu vou atualizando o tempo todo assim que a gente receber novas informações.